O Luan é o E, sobrinho da dona Gercy Volpato, que é considerada a primeira fã de Roberto Carlos, e foi ela que teve o livro do JB dedicado, essa biografia dedicada a ela por ser a primeira fã. O Luan ele fez um trabalho incrível juntamente com a jornalista Sara Moreira, que ele reuniu todo o acervo da dona Gercy em um site, que é o projeto Detalhes de uma Vida, e ele vai contar tudo pra gente agora. Luan, boa tarde. e boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Fernanda, todos da equipe do Aqui Notícias. Bom, é isso mesmo. Em 2019, eu consegui realizar esse projeto, Detalhes de uma Vida, que o nome nem precisa explicar o motivo, né? Juntamente, como você disse, com a minha amiga de longa data e grande jornalista, Sara Moreira, que com certeza está assistindo aqui. E assim, o que acontece? Eu sou sobrinho neto das irmãs Volpato, que são consideradas, né, as primeiras fãs de Roberto Carlos. E assim, desde pequeno, lá é como se fosse a minha segunda casa, porque eu frequento desde que eu me entendo por gente. Então eu acompanhei muito de perto essa dedicação que elas sempre tiveram, né, com relação a Roberto Carlos, desde que ele cantou a primeira vez na Rádio Cachoeiro. E isso não é exagero, porque no dia que ele cantou a primeira vez na vida numa rádio, aos 9 anos de idade, elas estavam lá ouvindo, e de lá para cá, na semana seguinte, elas já começaram a acompanhar de perto ele nas próximas apresentações, né? E aí eu sempre vi todo aquele material que elas organizaram ao longo de décadas, né? São 70 anos, né, dedicados a Roberto, e eu sempre tive a percepção de que aquilo não podia continuar só dentro de uma casa, de móveis, gavetas, aquilo precisava ganhar o mundo. Na verdade, elas já recebem muitos visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo na casa delas, mas é uma casa, não é um espaço para se fazer uma exposição, uma visitação. E na impossibilidade de um local adequado 100%, nós tivemos essa alternativa que foi a internet. E aí, por conta da Lei Rubem Braga de 2018, eu inscrevi o projeto e fui contemplado para transformar esse acervo delas, com milhares de itens, em um portal na internet. Então, esse portal tá no ar desde 2019 e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode conhecer esse acervo e principalmente a história de vida delas. E, Luan, eu tenho certeza que o acervo dela é imenso, né? Talvez seja um dos maiores de Roberto Carlos, se não o maior do Sem país. dúvida. Eu queria que você que já mexeu aí nesse acervo todo, me falasse qual foi o primeiro item que a dona Gercy colecionou e qual foi o item mais curioso que você encontrou nesse acervo? Olha, o primeiro é difícil, porque tem muitas raridades. Conforme a gente foi fazendo o levantamento, né, de todo o acervo, de todos os itens, a gente ia se deparando com diversas raridades. A gente percorreu a história dos últimos 70 anos em revistas e jornais. Todos os fatos noticiados no mundo estavam ali nas páginas enquanto a gente procurava. Mas o mais curioso bom, dois curiosos. Uma revista de 1946, que é o item mais antigo que ela tem, não necessariamente tem Roberto Carlos, porque ele ainda tinha acabado de nascer. Mas é um dos itens mais curiosos, se chama Jornal das Moças. Olha. E um outro item também que é bem raro, que hoje em dia é bem difícil de se encontrar, quem tem não vende, é um bonequinho de vinil do Roberto Carlos, que foi comercializado na época da Jovem Guarda. Isso, todas as figuras da época da Jovem Guarda tinha o seu bonequinho, lançado, se eu não me engano, pela Estrela, não tenho certeza. Mas esse é um item assim, que é muito raro, que elas guardam com todo carinho, assim como os demais itens, né? Nossa, uma revista de 1900. Eu já ouvi falar desse Jornal das Moças, né? Era Sim, muito sim, lido naquela época, mas de sim. 1946, que capricho, viu? Eu estive Não na casa é? da dona Gercy em 2016. Eu fui fazer uma matéria com ela antes do show dele aqui. E eu fiquei muito surpresa, porque assim, tudo dela é Uhum. muito bem conservado. Ela é muito caprichosa. Ela tem Sim, coisas, essas coisas de sim. 1940, ela tem tudo guardado como se fosse de ontem. Porque as coisas Sim, são se você muito. pegar.
se você pegar os vinis, os discos, enfim, os itens, parece que eles acabaram de sair da fábrica, é lançamento de Roberto Carlos. Exatamente. E Luan, uma coisa que, nesse dia que eu fui lá com ela, ela é uma fofa, uma pessoa, assim, maravilhosa para se conversar. Acolhe muito bem todo mundo. E ela tem muita história para contar. E ela me contou algumas histórias. Uma história ficou marcada em mim, é uma história que eu sempre conto, que ela falou, eu só não lembro o local da apresentação. Foi ela e a irmã, a Maria Leonor, elas foram assistir uma apresentação de Roberto Carlos, aí quando saíram, o Roberto Carlos não tinha dinheiro para o táxi. Aí elas deram carona para o Roberto Carlos, só que elas estavam achando até que ele ia pagar, só que ele parou no meio do caminho e não pagou. Elas que pagaram o táxi, porque ele estava sem dinheiro. Exatamente. Essa história a gente conta no site também. No táxi estava ela, Roberto e o Luiz Vanderlei, que era um apresentador de rádio lá do Rio de Janeiro. E aí, isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1963, foi a primeira visita delas lá, e ele ainda não tinha estourado no Brasil, estava começando. E aí, entraram no táxi, o Luiz Vanderlei desceu na Avenida Presidente Vargas, e elas e o Roberto continuaram. Até o destino final, eles iam descer mais ou menos no mesmo ponto. E aí, na hora de terminar, ele falou que estava sem dinheiro. Aí elas foram e pagaram a corrida, porque elas tinham... É muito curioso, né? Roberto Carlos... Se ele voltou atrás dela hoje, pagou, né, a corrida. Porque agora ele já tem condições de pagar, já. Tá correndo juros. Nesse mesmo ano de 2016, eu fiquei sabendo depois que ela se encontrou com ele no camarim do show. Como que foi esse reencontro deles? Como que ela conta sobre esse reencontro deles? Na verdade, eles se encontraram no camarim durante 3 shows. Né? Após o show de 66 no Broadway, eles foram para a Rádio Cachoeiro, ele chamou para elas irem encontrarem com ele na Rádio Cachoeiro, porque ele não ia atender as pessoas ali no Broadway, mas eles atenderam somente a elas, ele atendeu somente a elas na Rádio Cachoeiro, que é a primeira foto que ela tem com ele, ela e a irmã Maria Leonor. Depois, elas só foram ter uma foto em 87, no show, também no camarim, já no Ginásio de Esportes. E em 2016, que foi a foto mais recente, do show mais recente que ele fez em Cachoeiro, também ela conseguiu ir ao camarim. São os 3 momentos que ela relata, que ela tem foto com ele, que ela conseguiu visitá-lo no camarim. E assim, ela sempre conta com muito apreço, né? Com muito carinho. Em alguns momentos foi mais fácil conseguir, e em outros já foi mais difícil por conta de conforme a carreira dele já avançava mais, a pressão e o assédio eram maiores. Mas no iníesso da carreira foi um pouco mais tranquilo, porque ele ainda reconhecia um pouco mais, digamos assim. Porque, na verdade, elas estreitaram um relacionamento com o Roberto, ainda quando ele nem tinha ido para o Rio de Janeiro. Eles viram até partidas de futebol no Sumaré por 2 vezes juntos na arquibancada. Pouca gente sabe disso. Ele era adolescente, criança ainda, enfim. E aí esses momentos em que ela conseguiu estar com o Roberto no camarim, na verdade eram a coroação de toda essa dedicação dela e da irmã Maria Leonor com ele, né? E, Luan, como que tem passado a dona Gersi, né, com esse isolamento todo? Lembrando o pessoal aí que a casa também não está aberta à visitação, todo o acervo está na internet para quem quiser acompanhar. E ela está passando bem, está legal, está conseguindo ficar nesse isolamento? Tá sim, na verdade, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, ela teve um pequeno incidente em casa, mas não foi nada muito sério. Ela está se recuperando pouco a pouco, fazendo repouso, não tem recebido visitas, até porque tem uma pessoa do convívio deles que está com Covid, então essa pessoa está isolada. Mas os esforços estão no sentido de trazer melhor conforto, mas ela está bem, está se recuperando, e assim, mas no geral ela está bem e com certeza deve estar acompanhando, se não está acompanhando agora, com certeza vai acompanhar em outro momento essa nossa conversa. E está sempre acompanhando, logicamente, tudo que acontece com o Roberto Carlos, principalmente nesse momento de comemoração do aniversário dele, né? Sempre, ela não perde, né? E ela já leu o livro do JB? Não, o JB ficou de enviar para nós um exemplar fotografado e
e está a caminho. Não chegou ainda, mas com certeza está a caminho. E como que ela Já, recebeu a notícia que o livro, a primeira biografia de Roberto Carlos, é dedicada a ela? Ah, nossa, ela ficou lisonjeada, amor. Eu acho que ela vai ter maior dimensão quando tiver com ele nas mãos, e ver o nome, né, com um autógrafo. Mas de início ela já amou. Assim, é um reconhecimento, né? Porque a história, não só o acervo, mas a história delas com o cantor é única, né? Não tem ninguém, por mais assíduo que seja, nenhum cantor vai ter uma história tão estreita quanto elas, com todo esse tempo, né? Afinal, desde 1950, né? É Acompanhando. interessante que ninguém vai escrever sobre Roberto, ninguém vai falar sobre Roberto se não falar nela, né? Então, as Sim, histórias deles se ligaram de tal forma que um faz parte da vida do outro, agora um faz parte da história do outro, né, Luan? com certeza. Ela sempre, inclusive, todos os anos mandam um cartão de aniversário para ele, parabenizando ele. E é um costume que elas sempre preservaram. Acredito que esse ano não deva ter acontecido por conta da pandemia, mas é um costume que elas sempre mantiveram. E para quem andou de táxi com o Roberto, né, e assistiu partida de futebol com ele, a gente pode chamar de uma relação bem estreita, né? É muito estreita, porque ela me contou também outras histórias. Ela não falou só disso, ela falou de um monte de coisa. Esse Uhum, site, o Detalhes de uma Vida, é um sonho dela, assim, que eu sempre soube que ela. Lógico que quem coleciona tudo que ela colecionou quer, de alguma forma, mostrar para as pessoas todo aquele amor, toda aquela dedicação. Foi uma vida dedicada a isso. Ela dedicou a vida dela, ela abdicou uhum. de várias outras coisas na vida para se dedicar a Roberto Carlos. Então, assim, reunir tudo nesse site era um sonho dela? Na verdade, ela tem dois sonhos maiores, né? Primeiro é que o Roberto conheça de perto essa coleção que ela tem, né? E que essa coleção fosse disposta de uma maneira correta, organizada, em um local apropriado para que as pessoas pudessem conhecer, né? Pudessem visitar com frequência e com segurança. Até hoje isso não aconteceu, até por conta questões financeiras e também de logística, enfim, viabilizar um local físico para essa exposição. Mas, na eventualidade de não se poder fazer isso, surgiu essa iniciativa, que aí no caso partiu de mim mesmo, ter essa ideia de trazer para o online, já que por enquanto a gente não tem a possibilidade do físico. Ela ficou muito feliz porque é uma forma de a gente levar a exposição dela para muitas pessoas, quer dizer, para o mundo inteiro, sem que as pessoas tenham que se dirigir até a exposição fisicamente. Mas o sonho dela é sim ter um espaço para ter essa exposição organizada da melhor maneira, com, logicamente, a visita do Roberto. Esse é um sonho que ela não abre mão de um dia, nem que seja na casa dela mesmo, ele poder fazer uma visita e ver de perto, todo esse carinho e essa dedicação. Seria muito difícil fazer essa exposição na casa de Roberto Carlos? Então, em alguns momentos, em outros momentos, em anos anteriores, elas já expuseram todo o material, todo o acervo na Casa de Cultura, na ocasião de festa de cachoeiro ou do aniversário dele, e também em uma rádio local. A rádio, creio que não existe mais. E também no Caçadores, no Belas Artes. No Belas Artes. Então, ocorreu essas exposições pontuais, mas ficaram só por uns dias e também não foi toda a exposição. Afinal de contas, também a gente tem muitos itens assim que são, por serem antigos, requerem bastante cuidado. Então, não dá para colocar de qualquer maneira. Então, teve esses momentos, né? Mas, fora isso, ficou sempre na casa delas. Agora, Luan, tem que tomar muito cuidado também, porque por mais cuidadosa que seja a dona Gersi e vocês todos, é um acervo muito antigo, né? Então, Uhum. seria a forma ideal seria realmente um lugar que fizesse o tratamento desse material, um lugar que acondicionasse, climatizasse, não é? Sim, exatamente. E esse é um ponto muito importante. Enquanto nós estivemos lá fazendo todo o levantamento dos materiais para digitalizar e colocar no site, nós aproveitamos para organizar de uma maneira mais catalogada, digamos assim, os materiais, acondicionar em certos locais que facilitasse até o acesso dela mesmo, né, quando quisesse pegar algum item.
Mas mesmo assim, é como você disse, realmente não é o melhor local. A gente tem a variação de clima, a casa em si, ela tem mais de 100 anos, é bem antiga. Enfim, a gente tem outras vulnerabilidades, né? Poeira, insetos, enfim. Mas, na medida do possível, elas estão bem acondicionadas, bem organizadas. Claro. E a minha tia, ela é muito, muito cuidadosa com seus materiais, com seus quadros, está sempre revisitando, olhando e fazendo limpeza, enfim, dentro das possibilidades, né? Você que é aí um curador da obra da sua tia, você já pensou em escrever um livro sobre ela também? Porque a história dela é tão fantástica quanto a de Roberto Carlos, porque ela dedicou uma vida para colecionar tudo de Roberto Carlos. E ela tem tudo mesmo. Eu estava até perguntando no JB sobre isso, se ele falou que ele não conheceu ninguém que tivesse mais coisa que ela, talvez só Roberto Carlos. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Roberto Carlos tem tanta coisa dele quanto ela tem, porque a casa dela só tem Roberto Carlos. Sim, sim, todo lugar onde você vai só dá Roberto, mas é o reflexo de uma paixão, né, que ela sempre cultivou. Na verdade, sim, existe o plano de transformar em livro. Nós recentemente concluímos o site, mas tem sim na fila essa ideia de transformar em livro. Assim que for possível, a gente quer viabilizar, assim, até uma coisa que eu sempre conversei com a Sara, da gente transformar toda essa história num livro, sim. A gente dá uma encorpada, mas de repente revisitar alguns pontos. E assim que for possível, a gente pretende, sim, concretizar esse projeto. Perfeito. Obrigada, tá, Luan? Manda um abração aí para a dona Gersi. Fala da nossa admiração por ela estar guardando um pedaço da Pode deixar. história, né? Que, como dizem, a história de Roberto se confunde com a história também dos tantos fãs e da história de Cachoeiro, né? Então, ela está guardando esse pedacinho aí para todos nós. Pode deixar que eu vou transmitir, sim, com certeza. Ela, já vou agradecer a vocês em nome dela também, de antemão, porque com certeza esse espaço aqui está sendo essencial. E eu queria reforçar para as pessoas o endereço do site, que é o www.detalhesdeumavida.com.br. E aí lá você vai ter acesso a todas as áreas do site. Todo o acervo foi pensado em ser distribuído da forma mais intuitiva possível. Ou seja, você tem todas as subdivisões, todas as subseções, discos, CDs, revistas, enfim, tudo está muito bem distribuído. Qualquer pessoa pode prestigiar o site de qualquer dispositivo. É um site responsivo, ele funciona em celular, tablet, computador, qualquer dispositivo. É super fácil navegar por ele. A gente tem as seções de curiosidades da história, sobre como tudo começou. Enfim, todas as histórias que a gente contou aqui, que eu contei aqui, e muitas outras também, tem lá no site, na parte de curiosidades. Tem até histórias de quando nós ganharam máquina de costura. Enfim, encontraram 3 cachoeirenses lá no Rio de Janeiro. Enfim, tem muita, muita curiosidade lá que vale a pena você reservar um tempinho e ir lendo. Eu acho que é algo muito valioso, muito rico para quem gosta de Roberto e até mesmo para quem diz não gostar, mas pelo menos para conhecer a história delas, do quanto elas se dedicaram ao que elas gostam, né? A um artista, a um ídolo do coração delas. E eu agradeço a oportunidade de vocês terem aberto espaço aqui e estou à disposição para outras vezes. Isso aí, reforçando, detalhesdeumavida.com.br. Luan, muito obrigada. Dê um abraço na dona Gersi por nós. Imagina, eu que agradeço. Pode deixar que eu vou abraçar. Da próxima vez que você aparecer, que ela esteja junto, né? Se vocês com certeza. Sim, a gente pode viabilizar esse encontro, com certeza. Vamos gostar muito. Boa tarde, muito obrigada por ter participado conosco. Boa tarde, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. É isso, Alessandra, é muita história, né, dona Gersi? Muita história para contar. Roberto Carlos sempre tem muita coisa, né? Mas a gente agora vai sair um pouquinho de Roberto Carlos, porque o sobretudo é sobretudo e não é sobre só Roberto Carlos.